Iniciando mais uma quinta-feira para a gente falar sobre. Hoje o foco vai ser em comportamento, né? Associado com a liderança, sempre. Porque para sermos bons líderes, sermos líderes assertivos, precisamos olhar para o nosso lado comportamental. E hoje eu trouxe uma super companhia aqui, um super reforço, que é a Noemi Capelesso, uma psicóloga, uma pessoa que eu admiro bastante. Estou bem honrada de estar aqui com ela. Já vou convidá-la daqui a pouquinho para se apresentar. Seja bem-vindo quem está chegando aqui no Insta. Vão ficando com a gente. No YouTube também. Vamos ficando. Daqui a pouquinho a Noemi também vai entrar aqui no Insta. Olá, Carmen. Seja bem-vinda. A gente está olhando para cá. Eu tô olhando para cá também porque eu tô com o YouTube aqui do lado, que é onde a gente está deixando a live salva. Mas eu tô com uma impressão que tá travado. Ah, tá. Eu falei que tava travado, o YouTube era eu que tinha apertado no pause. Noemi, se você puder entrar então no Insta, aí eu te convido pra... Entra na live lá no Insta, eu te convido pra se apresentar. Não apareceu aqui ainda. Ah, agora sim. Então já vou convidar a Noemi pra entrar e vou pedir pra ela se apresentar. Aham. Então, assim, já veio o convite para você. É que dá um delay, né? No YouTube também, ó. A Carmen falou que travou um pouquinho ali, tá Sim. reconectando. Aí, acho que agora eu entrei. Agora entrou. Estou aprendendo coisas novas. É isso aí, a gente vai todo dia se atualizando aqui, né, Noemi? Mas antes da Noemi se Porque... apresentar. Então, ok, tudo bem com vocês? Deixa eu acho que eu vou ajeitar aqui porque eu estou ficando para baixo. Só um minutinho. Tá. Mas, Noemi, então, enquanto você termina de se organizar, eu vou aproveitar para falar um pouquinho aí da nossa temática da nossa semana, tá? Então, toda semana estamos com aula ao vivo desde o ano passado. Logo, logo estaremos fazendo um ano já de aula ao vivo. Muitas dessas semanas eu venho sozinha, preparo o conteúdo, né? Realmente uma aula, um conteúdo aí para agregar, para que possa beneficiar os líderes, a quem quer ser líder de si mesmo, o líder da sua equipe. Eu sempre falo, primeiro lidere a si, para daí liderar a sua equipe. Essa é a nossa temática. Então, essas aulas ao vivo, elas envolvem a parte de autoconhecimento comportamental, envolvem liderança e a comunicação assertiva. Eu falo que é um tripé aí do meu trabalho. E hoje, então, eu convido a Noemi para contribuir, para a gente falar de um aspecto da liderança que é muito, como é que eu vou dizer, acontece muito e eu tenho recebido muita pergunta a respeito disso. As pessoas se desafiam muito com relação a isso, que é como conciliar. Então, lá na liderança, lá no dia a dia da empresa, a gente tem os nossos desafios. Tem que estar olhando sim para o resultado, tem que estar olhando para as pessoas. Mas e quem que olha para o líder? Então, quando a gente trabalha em desenvolvimento de liderança, quando eles estão aqui comigo, Noemi, eu falo muito isso. Porque o líder ele tem que ceder muita energia no seu papel. Mas de onde vem essa energia? E aí é um cuidado que o líder precisa ter consigo. Ele não pode terceirizar esse cuidado e nem se vitimar com relação a esse cuidado. Porque vida de líder é difícil, vida de líder é pesada. É difícil, é pesada, mas é com as ferramentas certas, com o jeitinho certo, isso pode se tornar diferente, isso pode se tornar melhor. Então é disso que a gente vai falar. Então eu fico muito honrada, Noemi, de te receber aqui. A Noemi é uma psicóloga super experiente, tem uma vasta gama aí de atuação. Nos conhecemos através de uma pessoa em comum, né? Uma sobrinha dela, a Carla, que trabalhou comigo, que foi coordenadora de uma equipe que eu trabalhava. Então, nossa, um carinho muito grande. Agora eu vou pedir para que a Noemi se apresente aí para vocês. Mas me parece que o YouTube travou. Não sei se minha A internet impressão caiu. que sim, que travou. Mas vamos seguindo aqui no Insta qualquer coisa. Ok. Bem, eu primeiro quero agradecer imensamente o seu convite. Eu sempre te acompanho quando dá tempo, aqui às 6 horas. O seu trabalho eu acho Minha bastante seguidora, interessante. Noemi. Tô sempre mencionando ela por aqui. Eu trabalhei bastante tempo com empresa, mas hoje eu estou mais focada aí na questão de casal, de relacionamentos, porque é a área que eu me identifico mais e que eu acho que ali é onde eu me sinto feliz fazendo trabalho com os casais, eu me sinto muito feliz reconectando pessoas no seu casamento, no seu relacionamento. Mas como eu sou psicóloga sistêmica, eu tenho a visão de mundo de uma forma que as coisas se conectam. E dentro da visão sistêmica, a gente trabalha muito a comunicação, a interação das pessoas nos seus relacionamentos, tanto no relacionamento de casal, quanto no relacionamento de família, quanto de trabalho, de comunidade
como no relacionamento, no trabalho com empresas. E quando você falou, né, a questão da liderança, Helena, eu achei bastante interessante, porque quando eu trabalhava nas empresas, eu também via e acompanhava muito as pessoas que tinham o seu trabalho prejudicado pela questão dos relacionamentos. Mas acho que nós vamos falar isso no decorrer da live, né? Então, basicamente isso. Eu sou uma pessoa hoje que trabalho bastante também nas mídias sociais, porque eu acho que é um canal de comunicação importante. Eu tenho ajudado muitos casais que muitas vezes não chegam no processo de psicoterapia, mas se beneficiam com as lives, com as discussões com outros profissionais, assim como no canal do YouTube, que as pessoas podem ver os vídeos que eu falo a respeito de relacionamento. Eu sou uma estudiosa de relacionamento de casais hoje, mas acho que a gente casa em muitos lugares, né? A gente casa também na empresa, e acho que é uma coisa legal para nós falar hoje. Obrigada por ter me convidado. Que bom, um prazer. Eu e a Noemi, a gente tem os escritórios físicos de atendimento no mesmo espaço, que é o Cais Coworking em Cascavel, e a Noemi também atende em Toledo, né? Não sei se você está atendendo online, Noemi, ou não, como é que tá? Muito online, basicamente legal. online. Eu estou fazendo atendimentos, inclusive atendimento de casal, eu estou fazendo basicamente online. Eu atendo algumas pessoas também presenciais, né? Hoje mesmo aqui em Cascavel eu atendi algumas pessoas presenciais, mas atendo muito online porque tem gente, hoje eu atendo muitas pessoas de outros estados. Então, atendo gente do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais. Então, porque as pessoas acabam vendo as lives e o meu trabalho na internet, e com isso elas procuram e eu faço atendimentos online. Legal, então. Então hoje nós vamos direcionar para a Noemi um pouquinho antes, então, né? Falando mais aí do ambiente corporativo, mas que sempre está tudo relacionado, tudo interligado. Deixa eu dar as boas-vindas então, para quem está chegando aqui no Instagram, seja bem-vindo, vão ficando aqui com a gente. Oi, o meu computador travou, gente, travou, não tô conseguindo, olha, Noemi, não consigo, não mexe nem o mouse, então acho que eu nem vou me envolver aqui com ele. Se ele resolver voltar, tá tudo certo, fique sossegado aí, não sei, nunca tinha acontecido isso, mas sempre é a primeira vez, né? Então, quando a gente fala de liderança, como eu estava fazendo aquela introdução antes, a gente precisa ser aquele elo, aquele ponto de apoio para o liderado, né? O líder é o que está envolvendo com tudo, está pensando na parte de processo, pensando onde quer chegar, se é um empresário, então, se é o gestor, e responsabilidades ainda num escopo maior. Mas a grande questão da liderança é justamente desenvolver as pessoas e engajar as pessoas. Essa que é a diferença. Então, para a gente dizer que hoje, agora à tarde, eu conversava com o empresário, a gente falava justamente dessa diferença. E nós questionávamos, nós estávamos falando, discutindo justamente o meu lema, que o meu lema é que a liderança ela pode ser leve e realizadora. E a gente estava discutindo sobre isso, porque quando as pessoas escutam leve, como assim liderança leve? Porque a liderança ela é muito, não sei se eu vou dizer a palavra mal falada, né, Noemi? As pessoas acham que tem que ser muito difícil, tem que carregar um bitrem nas costas para ser líder. Um lugar mas de solidão. É um lugar desafiador, mas ele não precisa ser assim, porque quando a pessoa vai desenvolvendo essas habilidades e vai engajando a equipe, aí não se torna difícil, porque as pessoas vêm junto. Isso não quer dizer que tem que ser bonzinho, é diferente de ser bonzinho, é diferente de ser o bonachão. Não é ao contrário, né? É ter firmeza, mas ter gerenciamento emocional, ter uma estrutura para lidar com os desafios. É nessa linha. E aí, eu queria que a Noemi colocasse pra gente, ela trouxe 3 tópicos aqui pra gente falar, e eu já vou pedir para ela entrar no primeiro, que é justamente esse ser integral. A vida não é um teatro constante. Porque o que acontece? Muitas pessoas, pelo seu perfil, ela tem a tendência de pegar essa parte, às vezes, emocional, e colocar numa gavetinha e não abrir mais. Às vezes a gente tem que pôr numa gavetinha e ir lá enfrentar o dia de trabalho, enfrentar ou lidar com esse dia de trabalho, mas depois tem que abrir essa gavetinha e lidar com ela. Então, por isso que a Noemi, dentro da especialidade dela de psicóloga, vai nos ajudar a olhar para isso. Né? O que quer dizer, Noemi? A vida não é um teatro constante, esse ser integral aí. Então, eu acho que a gente tem que pegar um pouco o modelo de empresa e o modelo de líder que a gente escuta muito ainda nas nossas empresas onde a gente transita, onde eu transitei, né? É aquela ideia de que o líder, a pessoa quando chega na empresa, ela deixa a sua vida na porta. Eu acho que vocês já que estão aqui nos seguindo, já ouviram falar que quando você entra na empresa, você deixa a sua vida na porta. Eu, como psicólogo, vou dizer para vocês que não é possível. É claro que a pessoa não vai entrar na empresa e levar o seu dilema pessoal, o seu dilema de relacionamento para dentro da empresa.
Quando eu falo de ser integral, eu quero dizer a vocês que todas as coisas elas se conectam entre si. E para que vocês possam, para ilustrar isso que eu estou falando, eu vou falar do corpo humano. Então, nós temos vários órgãos no corpo humano e que se a gente vai pensar assim, olha, vou tratar o meu coração, que é o órgão mais importante, e eu tratando dele, então tudo vai funcionar. Isso não é real, isso não é verdade. Na visão sistêmica de mundo e de relações, a gente fala que você pode ser uma formiga ou não ser uma formiga. Porque quando a gente olha dessa forma, a gente diz que todas as coisas que se conectam num determinado sistema, elas têm a sua importância. Tanto é que dentro de uma empresa, quando a gente olha também dentro de uma empresa, todas as pessoas que fazem parte dela têm a sua importância. Porque um deixando de funcionar, um deixando de estar ali naquela conexão, naquela troca, a empresa como um todo vai ter prejuízo no resultado. E a gente fazendo esse comparativo com o ser, com o corpo humano, digamos, não adianta você dizer assim, ah, eu não vou comer tal coisa porque faz bem para o meu coração. Todas as coisas ali no teu organismo, todos os órgãos, eles estão conectados entre si. E o resultado disso, do bem-estar, do bom funcionamento, de ter um organismo parecido com uma banda, com uma orquestra, é preciso que as coisas se comuniquem, que elas fazem essa troca. Então, muitas vezes, a gente precisa parar e pensar que nós somos seres integrais. E ser integral a gente vê como um todo, quando a gente pergunta para a pessoa como ela está de forma geral. Quando eu trouxe a ideia de que a vida não é um teatro, é para a gente pensar e conseguir analisar da seguinte forma. Eu posso representar que a minha vida está uma maravilha. Eu posso representar por um dia, eu posso representar por 2, mas eu não vou conseguir representar a vida inteira. Que a minha vida está bem se ela não está. Coisa está tocando as pessoas? Que coisa me toca naquela relação? Que coisa mexe com os meus valores? Que coisa mexe com a minha forma de ver o mundo? E aí eu vou conseguir trabalhar de uma forma que eu digo, eu preciso resolver algumas coisas em determinados sistemas para que eu possa ir para os lugares e ser autêntico, e ser real. Então, ser integral, Eliane, é ser autêntico, é ser integral, é ser inteiro. É a gente ir para as nossas relações inteira, com as nossas dores, com as nossas vulnerabilidades, com as nossas dificuldades. Porque quando a gente consegue se colocar como um ser integral, a gente consegue também buscar um caminho. Quando a gente tem a coragem de falar de nós mesmos, existem caminho para todas as coisas. Só que a gente precisa ter a coragem de se colocar. Às vezes de dizer, eu tenho dificuldade de lidar com determinado tipo de pessoa. Tem como resolver isso? Tem. Mas se eu nunca falar, se eu não me colocar de forma integral, como é que o outro dentro desse sistema de troca vai me compreender? Muito bacana. Não sei se deu para entender. Deu sim, com certeza. Agora eu quero puxar um pouquinho aí pelo lado da minha experiência, né? De compartilhar. Quando a Noemi veio falando, né, me veio muito a questão da inteligência emocional. Então, mas antes de falar de inteligência emocional, eu vou falar dos valores que ela colocou. Essa questão dos valores é aquilo que a gente tem de mais importante para nós, é aquilo que a gente, eu uso assim, eu gosto de usar assim, que é aquilo que é não negociável para nós. Isso são nossos valores, né, Noemi? Aquilo que para a gente é importante. Por exemplo, respeito, verdade, justiça, são valores que são importantes para todos. Mas, de repente, para a Eliane, tem uma dessas palavras que não é negociável. Para a Noemi, não é negociável. E isso vai acontecer em todas as relações profissionais. E é muito importante, aí entra o autoconhecimento, que as pessoas entendam quais são esses valores, porque esse é um ponto-chave. A gente não consegue viver em relacionamento interpessoal, não consegue viver numa empresa se afetar os nossos valores. De repente, o meu valor é respeito e eu trabalho numa empresa onde as pessoas são tratadas a grito, a coice, vamos falar assim, né? Peraí, como é que eu vou lidar com isso? Aí entra aquilo que a Noemi falou antes. Eu aguento um dia, 2, e pior que às vezes as pessoas aguentam anos, né, Noemi? Por falta de consciência de que aquilo tá fazendo mal, às vezes as pessoas vão ficando. E essa é uma coisa interessante que você colocou, Eliane, que eu gostaria também de colocar quando fazia a seleção de pessoal.
E também quando eu fazia o treinamento, quando se trabalhava missão, visão e valores, né? Das empresas estar falando alguns valores que elas achavam que era bonito, então iriam colocar aí. Quando as pessoas iriam para aquela empresa, olhavam para a empresa e olhavam a relação como ela se estabelecia, e a pessoa percebia que não era nada daquilo. Então, muitas pessoas diziam assim, mas o que está escrito ali na parede? É aquilo que não enxergo. Então, valores, como você disse, é aquilo que a gente traz e que a gente não negocia. Porém, a empresa, quando ela vai contratar pessoas, ela precisa também dizer para quem está selecionando que valores são daquela empresa e que pessoas Exato. elas contratam. Porque muitas Dizer, vezes já assim, a pessoa diz, eu evidenciar, não né? contrato. Oi, né? Dizer e já evidenciar ali no contexto, né? Isso. É dizer assim, eu não contrato pessoas que tenham, por exemplo, que consigam viver uma vida fazendo mal para os outros, né? Então, o psicólogo que faz o processo de seleção, ele precisa buscar o caráter das pessoas que estão entrando nessa empresa. Como tem empresa que diziam assim, eu não me importo com o que a pessoa faz fora daqui. Veja, acho isso uma coisa complicadíssima. A pessoa diz, eu não me importo. Só que tem empresa que realmente não se importa com as coisas que as pessoas fazem fora do contexto de trabalho. Então, para conseguir entender o que você vai buscar para compor esse sistema que é a sua empresa, você precisa saber qual é o tipo de saúde que tu quer trazer para essa empresa, que tipo de imagem você quer passar. E é legal que aí, até deixa eu comentar ali que a Tere trouxe para nós ali, né? Muito verdade, a ética também, é isso mesmo, Tere, né? Aquilo que pra gente é importante. E alguns a gente administra, outros são inegociáveis. E aí, com a fala da Noemi, eu quero fazer o gancho daquilo que eu falei lá na introdução da live, né? Se você fazendo uma contratação baseada em valores, já é meio caminho andado para a liderança ser mais leve, porque você já vai estar com pessoas que estão falando a mesma Sim. língua. Né? Então, Você aí, vai fazer como a que questão. tendo conhecimento e tendo as atitudes corretas, a liderança sim vai ficar mais leve e realizadora. Sim. E porque assim, também, Eliane, eu acho que tem uma coisa que é importante a gente pensar, é o tipo de líder que você é. E aí eu acho que é importante Mas você voltar. antes Oi? de nós entrar nessa parte aí, então, do tipo do líder, eu vou até anotar aqui para a gente puxar de volta. Eu quero terminar aquele raciocínio que eu estava falando da questão que você trouxe das emoções, das dores, né? Aquilo que está mexendo com esse líder e que ele precisa trabalhar, falando da inteligência emocional. Que aí entra, né, aquilo que a Noemi falou, perfeito, nós somos somos um ser integral. Mas aí nós precisamos ter a inteligência de lidar com essas nossas emoções, né? Esse gerenciamento da emoção, para que a gente também não seja um ser à flor da pele. Para que a gente não fique transmitindo tudo e a todos o tempo todo, né, Noemi? Para que a Sim, gente claro. saiba administrar as intempéries que ocorrem dentro dos relacionamentos interpessoais. E tudo isso está baseado no gerenciamento emocional. Ou seja, eu ser assertivo na forma de me expressar, eu poder me conhecer também, né? Aí entra o autêntico que a Noemi trouxe. Isso que é gostoso a gente falar porque a gente sintoniza. Ser esse autêntico que a Noemi trouxe. Para eu ser autêntico, eu preciso me conhecer, eu preciso ter autoestima, eu preciso, enfim, né, ter essa assertividade em me expressar, porque a fala é como a gente se posiciona. Então isso fecha muito realmente. Então essa é a base. Por que é tão importante a gente olhar para o comportamental e não só para a técnica de liderança? Porque se eu tenho um comportamental que está mexido, uma autoestima baixa, tudo que acontecer lá eu vou levar para o pessoal. Qualquer coisinha eu vou agir de uma forma intempestiva, ou eu vou me sabotar, me fechar porque eu acho que é comigo, porque eu não estou correto. Então tudo isso é uma inter-relação. E aí, quando a pessoa vai compreendendo e vai desenvolvendo, isso vai ficando muito mais leve, muito melhor. E agora nós vamos Fiquei entrar com lá porque... muita vontade de falar um negócio agora. Então, Eu, viu? eu Vamos falo fazer o demais, seguinte, ó. mas eu queria falar Vamos deixar o espontâneo aqui. Nós temos mais dois tópicos, mas vamos isso. deixar fluir, porque eu acho que é isso que é o Eu bacana. acho que uma coisa bem interessante, até pegar um exemplo de uma pessoa que está hoje com 30 anos e que outro dia ela me chocou com uma fala que ela colocou. É uma pessoa que começou a namorar muito cedo. E aí ela começou a namorar muito cedo e foi atendendo ao pedido das namoradas, né? Então veja que coisa interessante que aconteceu com a vida dele e hoje ele está em terapia e é fantástico isso, né? Porque ele disse assim que ele tentou agradar as namoradas em cada momento da vida dele e ele foi se modificando. Então ele foi desempenhando papel. E aí que é a coisa do teatro.
Ele foi desempenhando o papel. E ele disse, agora eu estou em terapia e eu estou vendo assim, que eu acabei não sabendo quem eu sou. Então passou, se você pensar dos 14 aos 30, são 15 anos, uma pessoa representando, porque ela não ficou num relacionamento, só foi mudando, e cada pessoa com quem ele se relacionasse, ela buscava um padrão de homem para ser o seu parceiro. E ele foi tentando agradar e foi tentando se modificar nessa busca. E aí, de repente, ele se dá conta. Aí eu achei maravilhoso ele ter ido fazer terapia, porque ele se dá conta, num dado momento, que ele não sabia quem ele era. E isso é uma coisa muito comum. Não é uma coisa assim, aconteceu com essa pessoa. Não, isso acontece com um monte de gente que fica tentando achar um modelo para se encaixar, um modelo aceitável, um modelo vendável, um modelo que as pessoas aceitam. E aí você tem que olhar para você. Se tu quer fazer mudança em ti, você precisa se dar conta disso e buscar um caminho para essa mudança. Mas é você que tem que buscar. Obrigada pelo parênteses. Show de bola. Nossa, falou com emoção. E aí, quando a Noemi fala, né, de se reencontrar, então eu trabalho com um método comportamental, que é bem diferente da psicologia, né, Noemi? São linhas bem diferentes, mas no comportamental eu trabalho com o Enneagrama. Não sei se a Noemi já ouviu falar, que é um treinamento onde ele fala sobre algumas pessoas que trabalham. Sobre personalidades. Então ele fala, o Enneagrama ele ajuda a gente a perceber isso, ele mostra assim, pra gente aquilo que a gente foi buscando desenvolver, achando que seria uma estratégia para ser aceito na vida. E o Enneagrama ele é totalmente aplicado no ambiente corporativo. Quando o líder entende qual que é o enetipo dele, que a gente chama, quando ele entende qual é o enetipo da equipe, se torna muito mais assertivo na forma de lidar. Porque o Enneagrama ele justamente faz a gente fazer um caminho de volta nele. Porque como esse exemplo que ela deu, a pessoa foi a gente vai alterando por questão do próprio ambiente familiar. Eu percebi que quando eu sou mais quietinha e comportada, minha família. Quando eu não sujei a roupinha, a vovó disse não sei o quê. E ali vai com uma estratégia realmente de lidar com o mundo, que é como a gente fala no Enneagrama. E quando a pessoa se depara que ela conhece isso, ela tem a oportunidade, isso que eles chamam de máscara, essa estratégia de lado, e voltar a conectar com a sua essência. Então também é um caminho muito bonito. É um caminho, né? A psicoterapia, tudo isso é importante realmente para a pessoa encontrar esse caminho. E é essencial. Hoje em dia eu acho assim que não dá para viver no mundo de hoje, Noemi, sem a gente ter esse olhar para o autoconhecimento. Então eu já parabenizo quem está aqui com a gente nessa live, né? Dedicando esse tempo de estar fazendo qualquer outra coisa e está aqui buscando esse conhecimento. Porque o tema que a gente trouxe ali, a Noemi ainda vai dar uns pontos ali para contribuir com a pessoa, com vocês, né? E a gente está falando também aqui desses outros pontos, que é olhar realmente para esse pessoal, não ignorar, entender. As coisas não precisam serem feitas de rompante, mas elas precisam ser olhadas e ser administradas, porque senão vai virar esse teatro ali que a Noemi falou. E o que é pior, né, Noemi? O teatro para si mesmo. E isso vai se desenvolvendo de uma forma muito inconsciente. Quando a pessoa se dá conta, ela se perdeu, ela já não sabe mais quem ela é e aí vai influenciar. Imagina o quanto isso vai influenciar na liderança. Porque aí a pessoa vai muitas vezes com baixo emocional, baixo autocontrole, responsabilizando os outros pelas situações, com baixa autorresponsabilidade. Então tudo isso vai influenciar. E se você ali ele está no ouvindo aqui, de repente você não se identificou porque você é excepcional, mas na tua equipe você vai ter pessoas de diversos tipos, né? E aí o quanto que é importante você cuidar de você, cuidar da tua saúde mental, né? Do teu olhar e através do autoconhecimento, psicoterapia, para que você esteja mais preparado. Diga lá, líder, vamos para outro tópico. Você ia começar a falar de tipos de líder naquela hora. Tá. Então, o que eu queria colocar é assim, que para você ter um tipo de liderança, tem a ver com a tua história de vida também, com os líderes que fizeram parte da sua vida e com quem você por quem você sentiu admiração. E aí você segue aquele líder, mas precisa olhar para você. Porque, veja, é muito bonito e acho que é muito funcional porque eu me adequo ao tipo de líder que é o líder servidor. Eu acho que isso tem a ver com a minha vida. Eu acho que um líder é aquela pessoa que ela está num determinado lugar para ajudar as pessoas que compõem aquele sistema, aquele departamento, a atingir objetivos. Então, ele não está aí para olhar, na minha forma de entender o líder que eu acho legal. Mas eu sei que um monte de empresa acha legal
o tipo de líder que eu chamo de capitão do mato, né? O capitão do mato é aquele que fica... nas histórias antigas, a gente consegue ver muito bem a função do capitão do mato. Ele fica observando e ele fica punindo quando a coisa não dá certo. O líder servidor, ele se coloca na equipe dentro de um olhar sistêmico também. Ele sabe que aquilo onde ele está, onde ele coordena, ele faz parte, ele não está à parte. Então, o fato dele fazer parte, ele tem um olhar onde ele diz, bom, se a coisa não deu certo, se a coisa não funcionou, se nós não atingimos o objetivo, ele diz nós. E aí, juntos, as pessoas vão buscar a solução. O capitão do mato, ele aponta para as pessoas, não existe esse tipo de líder, tá? Eu estou colocando só para a gente ilustrar. Ilustrar. Sinto muito informar, né? Mas eu acho que é uma figura, o capitão do mato, que ele faz a gente realmente entender que tem muitos líderes em empresa. Eu trabalhei, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em empresa que tinha muito capitão do mato como líder, que achava que ele sabia de tudo, que ele tinha que dizer, os outros tinham que falar. Ele manda quem pode, obedece quem tem juízo. E Noemi, que é o que a gente chama hoje do chefe, né? A diferença entre o chefe e o líder, né? Isso. E aí, com o tempo, eu me dei o direito, até porque eu já estou com 61 anos, eu acho que eu já transitei bastante pela vida. Depois eu me dei o direito de trabalhar com empresas que olhavam o ser humano como um ser integral que fazia troca entre as pessoas que faziam parte daqueles departamentos. E com isso as pessoas conseguiam crescer junto. E quando a pessoa não trazia o resultado, não era apontado ela como uma peça de substituição. Ela era vista como a pessoa não conseguiu atingir isso, porque o que nós fizemos para que ela não conseguisse atingir e dar o melhor dela. Então, eu trabalhei no final aí da minha carreira com empresa, eu trabalhei com empresas que eu tenho muito amor no coração por elas, até hoje eu sempre sigo e compartilho e vejo o que estão fazendo, porque desde a entrada, a gente trabalhava desde a entrada, que tipo de caráter a gente quer, como é que a gente lida aqui. Se a pessoa não conseguiu, que curso ela tem que fazer, onde que ela tem que ir, o que ela tem que desenvolver nela para que ela possa atingir esse objetivo. Então, existem modelos e cada um precisa saber qual é o modelo que eu me adapto. Porque se eu me adapto num modelo onde eu quero mandar, eu quero impor as minhas ideias, se eu sou diretivo, é esse o meu modelo. Então, se eu quero mudar de modelo de liderança, eu preciso fazer um trabalho em mim, eu preciso de liderança, porque elas não mudaram em si aquilo que elas têm como pessoa, como ser. Não vai para a empresa, não adianta colocar uma pessoa e dizer assim, olha, aqui na empresa a gente trabalha com o modelo de líder servidor, com uma pessoa que tem uma personalidade de capitão do mato, tá? Então, eu vejo que é uma coisa que a empresa precisa realmente ficar muito conectada com isso, entendendo muito isso e saber o que ela vai buscar no mercado e o que ela vai alimentar a partir do momento que a pessoa entra. Porque também não adianta colocar aquelas missão, visão e valor copiada de cartilha de outras empresas, porque quando as pessoas chegam lá, quando você contrata alguém, então, lá na parte da integração. Então, a pessoa que faz a integração conta toda essa história e quando a pessoa começa a trabalhar, ela vê que nada disso está acontecendo. Então, veja, a empresa também precisa ser autêntica, não só as pessoas. Show de bola. E esse estilo de líder, infelizmente, ele tem muito. E não só no líder, de repente, quando a gente fala, a gente imaginar, né, os empresários também tem muito. Porque a cultura antiga, até poucos anos atrás, esse era o líder que era buscado. E eu já peguei pessoas em desenvolvimento de liderança onde ela não se sentia apta para liderar, não se sentia apta para se posicionar. E quando eu ia observar, Mimi, o modelo mental da pessoa era daquele lá. Ela vinha reclamar desse estilo de liderança, mas ao mesmo tempo ela não sabia o que fazer. Por quê? Porque a referência que ela tinha era aquela. Então eu sempre falo que qualquer pessoa pode liderar com o seu perfil. A questão é justamente ajustar, trazer habilidades. Porque se eu não era líder e eu me torno líder, obviamente eu vou precisar desenvolver habilidades. Da mesma forma que se eu me tornar, não sei,
frentista. Eu não sei como é que mexe numa bomba de combustível. Se eu quiser ser psicóloga, eu preciso fazer a faculdade, eu preciso desenvolver. E por que que para liderança não, né? Então também tem que trazer habilidades. Mas precisa atualizar esse modelo de referência. E na liderança tem um termo que a gente usa, inclusive tem uma aula ao vivo onde eu já falei da liderança, nos ajuda a compreender o nosso jeito, pelo nosso perfil e pelo grau de maturidade. E essa maturidade do liderado tem a ver com a experiência dele no cargo e com a disposição dele em realizar as coisas. Então, quer dizer, existe um jeito da pessoa ser, né? Um estilo dela liderar. Mas ela precisa adequar esse estilo em muitos momentos. E às vezes, aquele capitão do mato que a Noemi falou ali, em algum momento pode ser que ele precise aparecer. Liderado, hoje em dia, que ainda tem uma cultura de que tem que mandar, ele só vai fazer se alguém mandar. E se mandar daquele jeitão lá. Por quê? Porque ele ainda está com o modelo mental dele lá atrás. Agora, se for o tempo todo esse capitão do mato, ferrou, né? Não tem outra palavra para dizer. Por quê? Porque não vai integrar, não vai gerar uma influência positiva, as pessoas não vão vir. E aí vai resolver no momento. No momento as pessoas fazem, até estremece. Mas lá na cabeça delas, o que está passando? Raiva, estão xingando, estão dizendo assim, a hora que eu puder eu vou trocar de emprego, que caia, tropece. Será que é esse tipo de sentimento, de pensamento que a gente quer lá na nossa equipe? Com certeza não. E aí, quando a pessoa vai se desenvolvendo e vai conectando, ela vai desenvolvendo habilidade, é outro nível, é outra questão, porque daí as pessoas engajam, elas vão fazer porque elas estão engajadas na questão. Recebendo um monte de pessoas aqui, chegando, via a Iva, a Nara, nossas companheiras aqui de sempre, Paulinho, a Mônica também. Gente, uma coisa que eu não falei, se vocês tiverem perguntas, vão colocando as perguntas aqui para nós, vão complementando, como a Tere aqui está, as empresas estão a cada dia mais buscando fazer essa gestão de emoções, verdade. Elas estão entendendo a diferença, né? Ontem mesmo, quem acompanha meu Instagram viu que eu coloquei, que a gente finalizou um processo de desenvolvimento de liderança, com 2 gerentes também, veio por intermédio da empresa, né? A empresa buscou. A gente trabalhou essas questões comportamentais e aí, a partir disso, elas conseguem desenvolver melhor ali a sua gerência. Ó, Noemi, a Tereza trouxe uma pergunta aqui pra gente. Como vocês veem essas questões agora na pandemia com muitos home office? Vou deixar a Noemi responder. E aí, Noemi, acho que vai faltar um tópico para a gente falar ainda, que é o estresse que atrapalha a energia produtiva e de troca. E eu vou pedir cuidar do horário, Noemi, porque aqui no Instagram a gente tem que terminar com 1 hora, para senão o Instagram... Que horas que você termina ela? Que hora termina a live? A gente começou às 18, que nem, até o horário está travado, eu não consegui nem desligar ainda. Então, se você puder cuidar aí pra gente, você tá com o note aí do lado, né? Tô. Eu tô aqui, tá? É 18h42. Ah, beleza. Então a gente terminaria 19h08? 19h07, vamos colocar. 19 horas e você me dá um toque, então, pra gente fazer as considerações finais, tá? Te dá um toque, sim. Então, Eliane, eu acho que essa pergunta colocada foi bastante significativa e importante. Até agradeço a pessoa que colocou para a gente falar. O que aconteceu agora com o home office? As pessoas levaram o mundo do trabalho para dentro da casa e fizeram uma confusão. Então, veja, eu costumo dizer que é como se a gente tivesse feito o seguinte, colocado todas as nossas coisas dentro de um cesto. Então, está nesse cesto tudo misturado. Vida profissional, vida familiar, vida afetiva, cuidado de filhos. E isso está muito estressante. Acho que é bem interessante porque a gente já pode entrar na questão do estresse em si. Então, está muito estressante porque as coisas não estão mais claras, né? Antigamente, ou antes da pandemia, a gente tinha a possibilidade de ter o nosso trabalho, de ficar no escritório, de ficar no espaço de trabalho e focar naquilo. Em casa, por mais que as pessoas digam, eu vou lá para o meu escritório e me fecho lá, tem gente que não consegue. Tem gente que está lá no escritório e escuta a criança brigando com o irmão lá fora, e ela diz, puxa, as crianças estão brigando, então eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer alguma coisa. E por outro lado, escuta lá uma pessoa chegando, e aí aquela coisa fica uma confusão. E realmente isso traz para as pessoas uma sobrecarga.
que você ia falar, Ou Helena? pensa assim, vou colocar uma roupa, enquanto a máquina vai batendo, eu vou trabalhando. E daí eu vou fazer mais não sei o quê, não sei o quê. Isso, E realmente vai muito da isso. personalidade, né? Se a pessoa consegue ficar ou não. É bem isso. Mas isso também trouxe para a gente a oportunidade da gente lidar com plasticidade cerebral, que é a coisa de você poder se modificar e aceitar. E as pessoas aceitar que dentro de casa, e acho que também trouxe a nível familiar e a nível de casal, trouxe um grande ganho. Porque as pessoas estando em casa, elas conseguiram também perceber quanto estresse é cuidar de uma casa, quanto estresse é cuidar de filho, quanto estresse é gerenciar uma casa, lavar a louça, né? Essas coisas que tem que É, fazer. E porque com a um, pandemia também... Oi? um balaio de gato. Um balaio de Ficou um gato, balaio de gato. Tereza. Tem que fazer coisas em casa, né? Tem que limpar a casa. E hoje até com a questão da pandemia e com as pessoas com Covid, né? Hoje também a mulher que me ajuda lá em casa, ela foi diagnosticada positiva com Covid, já essa semana ela estava afastada. Então, é uma coisa assim, você tem que dar conta da sua casa. A louça não se lava sozinha, você tem que ir lá lavar a louça. Então, é aquele momento que diz assim, bom, agora eu vou dar uma parada aqui, eu vou lá. Então, a nossa cabeça, não é que a gente não possa fazer isso. A gente precisa trabalhar com plasticidade cerebral e também se permitir entender que em determinados momentos a gente não dá conta de fazer tudo de uma forma perfeita. Então, a gente faz do jeito que a gente consegue. E olhando o contexto, olhando o nosso cenário, olhando o nosso entorno, a gente poder, sim, dizer, olha, eu faço aquilo que é possível. Se eu não conseguir limpar a casa, eu não limpo. Se eu não conseguir lavar a louça, eu lavo depois. Mas se a gente é muito perfeccionista e exigente, a gente fica com essa carga do estresse, aquela coisa assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E aí vem o estresse que traz o adoecimento, que é natural disso. Mas eu também estou bem contente agora, porque eu acredito que nós estamos... A vacina está chegando, estou com muita fé nessa vacina que está chegando aí. E aqui um pouco a gente retorna, aqui 1 ano, aqui 2 anos, a gente retorna num outro ritmo, com toda a aprendizagem que a gente teve esse ano. Porque, de certa forma, nós tivemos muita aprendizagem esse ano. A gente se modificou muito, a gente aprendeu a lidar com coisas que a gente não dava conta durante a vida. A gente aprendeu a sair do quadrado. Eu acho que isso foi uma coisa fascinante. A gente aprendeu a sair desse lugar que a gente estava num quadradinho, tudo organizado. Então, a vida deu uma revolução. E eu acho que isso trouxe uma grande revolução dentro da gente. Eu, por mim, assim, olhando a minha vida, eu acho que foi uma revolução. E acredito que as pessoas que trabalharam em casa também se revolucionaram aí, criaram um novo jeito de olhar e de aceitar o mundo. Exato. E isso desafiou muito os líderes. Porque teve líderes que também não tinham essa vivência lógica, tiveram que se adaptar. Líderes que não tinham eficiência com a sua equipe ali debaixo do seu olhar, e aí se viram, e agora, se aqui junto comigo estava tendo dificuldade, longe, como é que vai ser? O líder com baixo autoconhecimento interpessoal também, né? Porque daí não tá com a pessoa ali, porque se você tem um conhecimento de perfil, você tem uma ideia de como que é. Qual que é a facilidade que a pessoa vai ter de cumprir ali o que precisa ser cumprido em home office ou não, para poder administrar e ser assertivo. Tem situações que eu quero compartilhar com vocês um exemplo de um colega de um grupo que eu participo, de um grupo de podcast, e ele estava comentando que eles perceberam que a atividade deles pode ser feita remota, porque eles tiveram que se adaptar, colocar servidor no computador de casa, de cada colaborador, de uma equipe com 50 pessoas, e eles perceberam que não precisa voltar todo mundo para a sede física, porque está funcionando. Só que ele está com o gerente não quer isso. E aí o que ele vai ter que fazer? Trabalhar a mentalidade do gerente, trocar. Então, assim, realmente essa parte do home office desafiou muito. Trouxe o estresse, trouxe essa questão conturbada. Porque, assim, às vezes, a pessoa saía para trabalhar, respirava fundo e, né, a vida conturbada ali. E agora que essa vida conturbada está ali no balaio de gato que Perdão, fugiu o nome dela aqui, falou. A Tereza comentou, né? Então, é mais um momento para observar.
Como é que tá a minha interrelação? Será que as pessoas aqui em casa respeitam o meu espaço aqui no trabalho também? Estão se colocando uma no lugar das outras? Então, outra questão é a maturidade na hora de realizar o trabalho. Então, se eu trabalho, de repente, atendendo o telefone, será que tem algum lugar na minha casa que é mais reservado ou eu vou assistir na frente da TV? Vou ligar com um cliente na frente da TV? Eu ouvi falar muita coisa durante essas coisas no processo de desenvolvimento de liderança. Os líderes passaram muito desses desafios aí. Então, realmente é algo que Olha, tem que muito legal. a ver com o tema. Ô, Eliane, eu queria aproveitar e colocar assim algumas pessoas que estão aqui participando. Nós temos gente da Itália participando aqui, tá? Na nossa live. E tem também a Mônica do Rio Grande do Sul, que ela também entrou aqui. A Mônica vai fazer a minha primeira live na nova temporada, agora em fevereiro. Então, a gente está atingindo gente de muitas partes do mundo e eu acho que isso é fascinante. A gente trazer essa fala, a gente poder contribuir e poder levar essa ideia de mundo novo a partir dessa revolução que aconteceu, levar essa ideia de mundo novo. E também, assim, eu acho que essa coisa que tu está trazendo, que eu acho fascinante, você está trazendo a questão da vida leve, da leveza que a gente tem que ter de levar essa vida. A gente tem muita exigência. Ó, tem gente do Canadá aí também, tá, Eliane? Temos gente do Canadá, da Itália, do Rio Grande do Tereza, Sul. você estava escrevendo do Canadá. Muito legal. Estamos atingindo bastante gente. Isso nos faz ficar muito feliz, né? Porque a nossa fala está chegando muito longe, não é? Então, eu agradeço a todos vocês que estão aí participando. E também falar que no Clube das Terças nós vamos estar falando. E obrigada aos cascavelenses mas também. aqui com a Eliane, aos cascavelenses também, Laranjeiras do Sul também. Bem importante a gente está falando é essa coisa da nossa mudança, né? Da mudança que nós precisamos fazer nesse tempo novo que nós vamos viver, nesse tempo de troca. E quando você disse assim, quando o líder se viu assim, eu não vou estar olhando, o que aconteceu? E aí quando você falava, eu pensei assim, o que ele deixou acontecer? Ele deixou as pessoas vir a ser, porque ele não estava mais ali olhando e direcionando. A pessoa disse, bom, eu tenho que dar conta. E foi uma oportunidade muito grande para as pessoas poder mostrar o seu potencial para elas mesmas e se colocar. E aí se sentiram vivas. Vivas porque elas se sentiram podendo fazer aquilo que elas sabem fazer. Muitas vezes os líderes, eles não olham o que a pessoa sabe fazer. Ela diz o que ela tem que fazer. E ele não conhece as pessoas que estão com ele, né? E com isso, acaba fazendo com que as pessoas percam aquela motivação, né? Aquela energia boa de fazer, aquela coisa de querer existir, de querer pertencer àquele grupo, de querer... As pessoas falam assim, tem que vestir a camisa da empresa, mas a camisa da empresa, ela tem que ser bonita para mim, ela tem que ser bonita para os meus olhos. Eu não posso vestir qualquer ouvido camisa. Isso, é verdade. Legal, nunca tinha ouvido esse complemento da frase, vestir a camisa da empresa. Isso faz todo sentido. Se a camisa é bonita, a gente veste com gosto, com naturalidade. Facilidade, muito bacana. Mas eu estava agradecendo, eu não sei se ficou. Eu falei também os cascavelenses que estão por aqui, a minha comadre também que está aqui online. Eu sempre você poder chegar em todos os 4 cantos aí do mundo. Se inscreva, vai ali na Insta, depois que acabar a live, tem um lugarzinho ali para você se inscrever. Lá no YouTube também tem todas as aulas, desde o ano passado aí, estão todas salvas no YouTube. A de hoje, eu acredito que nós vamos ter que levar do Insta para lá. Ainda bem, por isso que é bom também trabalhar nos 2 recursos aí, assim, a gente não ficou na mão. Eu acho que tem muito conteúdo bom aí. Segue a Eliane, tem muito conteúdo bom para o trabalho em si, para aquilo que a gente precisa se desenvolver. E assim, né, Eliane, a gente precisa ser feliz na vida, precisa buscar coisas que nos façam feliz. E que além de produzir, que quando a gente produza, isso seja a extensão da nossa vida. Que não seja só eu tenho que fazer. Quando as pessoas dizem assim, eu tenho que fazer, eu até me dói aqui, porque eu acho que eu digo sempre assim, eu quero fazer. Eu vou fazer porque eu quero fazer. Então, quando nós conseguir dizer para as outras pessoas o que eu estou fazendo, eu sou psicóloga porque eu quero ser psicóloga. Nessa vida, na outra, em todas as que eu voltar, eu ainda quero ser psicóloga. Então, quando a gente quer ser aquela pessoa, aquela profissão, a gente investe nela, a gente cuida dela,
a gente cuida, se a gente gosta da empresa, a gente quer participar, a gente quer se colocar na empresa, a gente quer vê-la crescer, a gente quer ajudá-la quando ela está com dificuldade. Então, a gente precisa olhar com um olhar amoroso para a vida, com um olhar amoroso para as coisas e viver a vida, porque aí nós vamos ter saúde mental. Saúde mental também é dar essa base para o nosso crescimento em si. Essa parte que você falou, né, que eu me referi à leveza, ser leve, esse é um lema meu. É uma palavra que eu carrego comigo, porque eu tenho uma tendência muito grande como é que eu vou falar? Não sei se a palavra seria enrijecer, mas de levar muito a sério. Acho que essa é a palavra, de levar as coisas muito a sério. E aí eu carrego comigo essa palavra. Faz anos que eu adotei ela tem que ser leve. Se não for leve, alguma coisa está errada. Seja o que for na nossa vida, né? Se não for leve, se não fluir, já diz a palavra, não está fluindo. Peraí, se não está fluindo, tem alguma coisa que está errada. Vamos entender o que é? Não é para mim, não tá certo, não tá legal. Você não tem que estar onde a coisa está emperrada, não está enroscada. E eu acho que a grande mensagem que a gente pode deixar aqui é justamente a autorresponsabilidade, ou seja, para que a nossa vida está conturbada e nós queremos essa liderança assertiva, eu tenho que ir para esse lado que está conturbado, mas olhar com um olhar de ação, olhar como a Noemi trouxe. Eu também gosto muito disso, né? Esse olhar amoroso, esse olhar de entendimento, esse olhar de o que eu posso fazer? Autoresponsabilidade. E a partir disso, você um dia de cada vez, um passo, mas sempre olhando para você, né? O que cabe a você? O que te faz ser feliz? O que te faz leve? E aí, como essa pessoa que você vai levar lá para a liderança? E um líder, ele inspira, né? A grande questão do líder é gerar essa movimentação nas pessoas através da inspiração. E hoje eu falo muito para os meus líderes isso, que as pessoas hoje ela têm informação muito fácil de tudo que é jeito. E se de repente com o líder, ele só vê o líder só trabalhando, mas esse líder não tem uma palavra de inspiração, uma palavra de reforço para ele, de repente de uma carreira, uma sugestão de um curso, ele vai só olhar para fora. Então, ele também tem um ser integral na hora de transmitir, na hora de inspirar. Olha como a nossa fala está coesa, né? De uma forma tão espontânea. Ele também é esse ser integral na hora de ele transmitir, na hora de ele virar, na hora de ele liderar realmente. Então, faz todo sentido. A Noemi, então, ela tem 2 canais, né, Noemi? Você tem o Clube das 21. Sim. O Clube E das tem Terças no 20, YouTube na nos sábados terça-feira, também. claro, porque é o Clube das Terças. No Instagram, Noemi Capeleço. Então, eu tenho aí. E eu tenho um canal no YouTube. Então, eu também peço a vocês para inscrever-se no canal. Lá tem uns vídeos muito legais. Eu vou continuar construindo. Os primeiros eu fazia eles mais longos. Agora, na nova temporada, que começa agora em fevereiro também. Ainda tenho alguns vídeos que é para completar um pacote lá de explicação de modelos de casamento. Mas depois disso eu vou fazer é o café da vídeos. manhã. É o café da manhã com a Noemi. Isso, é no café da manhã do sábado. Sábado de manhã toma café comigo e a gente bate aquele papo. Mas é café de verdade, gente. Vocês levam café aí. Eu estou trabalhando com muitas novidades aí para essa nova temporada. E eu quero convidar vocês, então, para me seguir no meu Insta. Eu tenho 2, que um é noemi.apoioclínica, que eu estou começando a trabalhar um projeto, que é um projeto de leitura que conecta. Também está bem bacana. Eu fiz o primeiro episódio, domingo vai o segundo episódio. Que eu vou falar de pessoas que leem livros e fazem uma pequena fala sobre os livros, dizendo o que tocou ela, o que aquele livro transformou a vida dela, porque na verdade nós temos no Brasil muitos leitores, nós temos muitas pessoas que leem muito, e aí com isso as pessoas trazem uma pitada daquilo que elas leram no livro, e aí a gente tem indicação de livros que você vai se identificar e vai seguir. Então, nesse Insta eu tenho esse projeto agora, que eu comecei esse projeto. Eu tô com muitos projetos novos aí, tô com muitas coisas legais, mas eu vou contando lá no Clube das Terças. Eu quero que vocês me sigam no Instagram e vão lá no Clube das Terças participar também. E lá eu falo de relacionamento, lá eu falo de amor, lá eu falo do amor que um sente pelo outro, que quem vive junto e faz essa conexão sente pelo outro. E aí, uma das coisas que é importante pensar, que quando as pessoas, e aí quem tem parceiro, parceira, pessoas que vivem junto, sabe do que eu estou falando.
que quando a vida emocional, quando a vida de relacionamento, quando a vida de amor e de troca dentro de casa não vai bem, também não vai bem no trabalho. Nós precisamos, sim, conseguir abençoar um ao outro, colocar o outro para cima, erguer, achar essa pessoa, ajudar essa pessoa a achar esse lugar de realização da vida dela. E nós podemos fazer isso. Nós temos que olhar para isso, olhar para a pessoa que está conosco, olhar nos olhos dela e dizer o que está te deixando infeliz, o que te falta, como é que tu pode fazer para estar no outro lugar. Muitas vezes a pessoa diz, mas eu nunca vou chegar ao nível dele, ao nível dela. Tu vai chegar por outro caminho. Porque duas pessoas só podem manter um relacionamento quando elas estiverem no mesmo nível. As pessoas, os dois, precisam vir para o mesmo nível. Nível diferente não tem encontro. Então, a gente precisa entender isso. Eliane, já são 18h59. Você pediu para eu avisar, né? Então, 18h59 é o nosso horário aí que você está vendo. Então, no casamento, é preciso que nós possamos olhar para o outro e o outro olhar para a gente e cada um jogar o outro para cima. Como é que você acha que é manter um relacionamento onde você quer que o outro fique abaixo de ti? Então, ele não é seu parceiro. Ele pode ser seu filho, ele pode ser seu funcionário, ele pode ser seu empregado, mas ele não é parceiro. Ou que só existe e o líder que não tem um casamento funcional tem dificuldade de liderar, tá? O casamento do líder tem que ser um casamento de troca, um casamento funcional. Então, começa a liderar dentro de casa. E aí começa a liderança servidora dentro de casa, né? Não vai ser o capitão do mato, não vai ser. Isso. Eu acho que servir é se oferecer a serviço para o outro, é entender quando o outro está com dificuldades, é você ofertar o seu colo, o seu abraço, o seu olhar, o seu reconhecimento, porque coisas na vida da gente dá errado. Não dá só certo. Então, quando você consegue olhar para a pessoa que está contigo e ela teve uma falência, ou ela teve uma dificuldade, ou ela não realizou um trabalho, e você poder dizer, tá tudo bem, você não deu certo, esse projeto não deu certo, mas não é o fim do mundo. Não significa que você não dá certo, significa que as bases nas quais você tocou esse negócio não deu certo. Vamos tentar de novo, de um outro jeito. Vamos achar um outro caminho. E aí, achando junto. Achando o caminho junto. É isso que é o casamento e é isso que é a empresa, é isso que é a relação. Eu ia falar, todo esse contexto a gente consegue levar para o contexto do relacionamento interpessoal em si, né? Para que ele funcione, tem que ser convergente. Né? Se não for convergente, se for um aqui, o outro aqui, ou vice-versa, não vai acontecer. E para que ele entre em convergência, você precisa ter um entendimento. Lá no começo, começa por mim. Eu entendo. E aí eu vou entender qual é a relação, qual é o impacto que eu gero por aí. Não tem como começar de fora para dentro, né? Mas temos que encerrar. Eu acho que tá para a gente ir muito longe, né? Agradeço demais, Noemi. Acho que fica aí o convite para uma próxima oportunidade, a gente trocar essas figurinhas novamente. Adorei estar contigo. Gente, muito bom estar com cada um de vocês que está aqui. Então, eu estou dedicando esse tempo para que a gente possa falar, para que a gente possa tornar essa nossa liderança cada vez mais leve e assertiva, mas partindo da nossa autoliderança. Então, gratidão para cada um que está aqui. Quinta-feira, para mim, é sagrado. Às 18h08 eu estou aqui. Na semana que vem, a gente também vai continuar falando de autoliderança. Inclusive, se eu não me engano, o tema semana que vem é sobre autoconfiança. A construção da autoconfiança, então, também para ser esse líder assertivo. Trazer uma outra convidada também e estejam convidados a estar comigo aqui, então, toda quinta. Se inscrevam lá no canal e vai ser através do link no canal do YouTube, tá bom? Gratidão. Noemi, mais uma vez, obrigada. Não sei se tem tempo aí, faz uma consideraçãozinha final rapidinho e a gente vai dando nosso tchau. Ok. Eu fico muito grata por participar da live em outros perfis, porque é onde a gente vai podendo trocar, costurar, falar disso, né? Eu acho bastante importante. Outros profissionais, porque a gente trabalha muito com a questão da psicologia. Eu acho que nesse tempo a questão do conhecimento da psicologia também nesse ano foi bastante interessante. E eu acho importante, eu quero te agradecer imensamente pelo convite, por me dar a oportunidade de entrar na sua casa
de estar com você aqui, porque a nossa casa na internet são os nossos perfis. É onde a gente se mostra, onde a gente se coloca, onde a gente coloca o nosso trabalho. E eu queria dizer para vocês que o trabalho que eu exerço, eu tenho como propósito de vida reconectar casais. E por que eu tenho esse propósito de vida? Porque eu vejo que muitos, mas muitos casais poderiam continuar a sua história se eles parassem e observassem o que é que está em não sincronia. O que é que poderia ser modificado? Que fala poderia vir nesse contexto? Então, os casais que trabalham em psicoterapia, eles se dão conta de coisa que eles não se dariam na vida, no dia a dia. Então, meu propósito é reconectar casamentos mesmo. Então, pessoas, eu estou agora também bolando aí um trabalho nessa reconexão que a gente possa fazer online, porque tem pessoas que não vão ao consultório, mas farão online. Então, eu estou disposta nesse propósito aí e agradeço imensamente por estar aí. Convido todos vocês que estão aqui na live para estar no Clube das Terças, nesta semana, que nós vamos trazer uma coisa muito legal, que é a realidade virtual. A minha colega psicóloga, ela vai trazer uma ideia de realidade virtual que é fascinante. É maravilhosa a realidade virtual para trabalho de alguns transtornos emocionais. Então, Eliane, muito Então, obrigada. terça Muito às obrigada a 20 todos horas. vocês que aqui estiveram conosco. E até breve. Até. Super beijo, então. Fazer o encerramento. Mudou a configuração do Instagram, deixa eu achar aqui um que... Porque o Instagram é assim, né? Tá sempre mudando. Antes tinha um lugar. E agora? Será que eu tenho que apertar no X? Porque antes tinha um lugar para encerrar. Você salvou Tô ela? com medo de apertar no X e cair, mas é o único lugar que tem. Ah, jura? Que bom que tu tá falando. Vou ter que aprender antes de terça. Deixa eu achar aqui. Vou apertar, só que eu tô com medo de apertar e ela O cair. X, Não, o não... X eu acho que ele vai desligar, Eliane. Eu acho que não vai salvar, não. Pois Eu não é, sei se mas alguém que está agora. na live aí entende como fazer, pode nos dar um Mas socorro aí, não tem outro para que a botão, Eliane possa Nini. salvar. Ah, agora que eu vi que tem um reloginho aqui, ó. Apertei e apareceu 57 minutos. Sabia disso. Aonde tá escrito ao vivo, Nini, a gente clica e aparece o tempo. Ah, eu acho que tem um concluir aqui. Vamos ver. Não, era concluir uma função específica. Noemi, eu vou ter que apertar o X. Ou esperar dar Acho 59 que minutos. só não deu para você gravar, mas aí tá tudo bem. Né? Assim a gente faz uma outra. Não, mas eu acho que ela vai salvar. Não Não tem outro sei. lugar. Talvez ela salve automática agora, será? Pois é, pode ser. Bom, eu vou apertar aqui e vamos ver. Tomara que salve.